eu até poderia dizer que já dava para ter enjoado de falar desse tema aqui na tribuna, mas não dá. Porque, primeiramente, vejamos o seguinte: nós temos uma política indigenista puramente territorialista. Não é uma política indigenista que tenha em busca, em objetivo, o ser humano. Portanto, não é uma política humanística. E interessante que no meu estado, um estado que já tem 32 reservas indígenas demarcadas, correspondendo a mais de 50% do seu território, e da população indígena existente no meu estado, mais de 50% moram na capital ou nas sedes dos municípios. Portanto, nas aldeias mesmo, vivem a minoria. Agora, somos surpreendidos, nem bem passou o episódio da famosa reserva indígena Raposa Serra do Sol, que se localiza na fronteira do Brasil com a Guiana e a Venezuela. E depois de termos participado, eu fui presidente, inclusive, da Comissão Temporária Externa do Senado, que esteve naquela região, ouviu os índios, ouviu os não índios e encontrou uma saída harmônica para demarcar sem excluir. No entanto, lamentavelmente, não foi acatado pelo Poder Executivo, terminou sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que pelo menos, mesmo dando ganho de causa à FUNAI, essa que é a verdade, botou 19 condicionantes para a demarcação de terras indígenas e principalmente expansão de terras indígenas. Pois bem, quando nós ainda nem recuperamos do que existe dessa forma, lá na região leste, na Raposa Serra do Sol, onde existia a maior área de plantação de arroz irrigado do estado, que respondia por mais de 25% do PIB do estado, e além de tirar de lá também pessoas de famílias tradicionais, cujos bisavós tinham ido para lá, e a terceira geração teve que sair porque foram considerados pela FUNAI como intrusos e foram desintrusados. Pois bem, o compromisso, inclusive, com a interferência do Tribunal Federal de Recursos, na época foi o desembargador Girair que esteve lá, garantiu-se que se iria indenizar todas as famílias. 400 famílias saíram de lá. Interessante, em algumas famílias, o marido era índio, a mulher não índia, ou o inverso, mas todo mundo teve que sair. Então não ficou ninguém que não fosse somente os indígenas propriamente ditos. Hoje, portanto, depois desse estelionato, porque a impressão que dá, que seja reserva indígena, é uma terra do índio. Não é. É uma terra para usufruto dos índios. E o que acontece? Depois de demarcada, a FUNAI simplesmente vira as costas para essas reservas indígenas e entrega para ONGs internacionais tomarem conta do pedaço. E isso está acontecendo justamente num estado fronteiriço com a Venezuela e com a Guiana. A maioria das reservas indígenas demarcadas na fronteira. Agora surge a história de que a FUNAI descobriu uma tribo isolada no sul do estado, no município de Rorainópolis, que é o município maior produtor agrícola e pecuário do estado, e a FUNAI localizou esses índios que ela disse que são isolados e diz assim, o jornal Folha de Boa Vista publicou a seguinte matéria: FUNAI anuncia surgimento de nova tribo e ameaça retirar produtores. Produtores rurais afirmam que estão sendo aterrorizados por servidores da FUNAI para que deixem a área sem qualquer processo legal. FUNAI afirma que a nova tribo
de nome Pirititi. É até bom saber quem colocou esse nome, se foram os índios mesmo ou se foi algum conjunto de ONGs. E quando eu estou falando aqui de ONGs, senhor presidente, não vou muito longe não. Lá no meu estado, na fronteira de Roraima com o Amazonas, existe uma reserva indígena, o Aimiri-Truari, e que uma rodovia federal cruza essa reserva e os índios, através de uma ONG, fecham a estrada a partir das 18 horas. Não existe nenhum caso no Brasil que isso aconteça. Isso é inconstitucional. É uma rodovia federal, portanto, da União, que passa dentro de uma terra da União, que é a reserva indígena, e que fica sem poder transitar nesse período de 18 da tarde até às 6 da tarde até às 6 da manhã do outro dia. Então, vejam bem, essa tribo também, através dessa ONG que existe lá, não permite que o Departamento Nacional, o DENIT de Infraestrutura e Transportes, recupere o trecho da rodovia federal que está dentro da reserva. Eu pedi informações do DENIT, recebi, fiquei estarrecido e encaminhei para a Procuradoria-Geral da República. Porque, vejam bem, é um órgão federal proibindo outro órgão federal de fazer a manutenção de uma rodovia federal e, ainda por cima, o mais grave, a FUNAI não quis fazer o convênio direto com o DENIT, mas mandou que fizesse com a ONG. E isso é um caso muito preocupante. Aí, voltando a essa nova reserva indígena no meu estado, os moradores da Vila Equador, localizada no município de Rorainópolis, sul do estado, assim como o agricultor José Fernandes, denunciou que ele e outros moradores da região, entre as vicinais 2 da região e a vicinal 2 do Matim, estão sendo coagidos e ameaçados por funcionários da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para que deixem o local. O órgão indigenista informou que uma nova tribo isolada foi identificada na região, dessa etnia chamada Pirititi, e que todos os ocupantes dos lotes serão retirados. Eles estão entrando de comboio, vindo de Manaus, carros cheios de funcionários e dizendo que vão tomar a área, que nós não devemos mais plantar e nem construir mais nada, porque a terra são deles. Disse o agricultor. Conforme ele, são mais de 80 famílias que vivem na região e que estão sendo aterrorizadas pelos funcionários que querem desocupar a área. Eles fotografam tudo, nossas terras, e dizem que temos que sair do local, pois surgiu uma nova tribo indígena. Isso não existe. Conforme José Fernandes, a FUNAI pretende retirá-lo do local para ampliar a área indígena próxima à localidade. O que eles querem é ampliar a área Aimiri-Truari, que foi essa que eu me referi, que está impedindo fazer a recuperação da rodovia e também o trânsito pela rodovia 24 horas por dia. Os Aimiri-Truaris que vivem lá perto, portanto, teriam as suas terras ampliadas. Querem desapropriar para essas pessoas todas documentadas e dar mais de 40 mil hectares de terras novas para os índios. O agricultor disse que os moradores da região pretendem realizar na próxima segunda-feira, 24, passado, uma manifestação no local para proibir a entrada de funcionários, que informaram que levariam documentação para fazer a retirada deles. Nós não vamos permitir, ninguém vai nos tirar de lá. Pode ocorrer um conflito, mas nós temos medo. Mas nós não temos medo, falou o agricultor. Então, senhor presidente, é lamentável. Parece para algumas pessoas que não conhecem a realidade da Amazônia, não conhecem a realidade de uma comunidade indígena e que não estejam envolvidas com essas ONGs que têm outros objetivos aqui no Brasil, essas pessoas, às vezes, de boa fé, acham que você reclamar contra essa excessiva demarcação de terras indígenas é estar contra os índios. Nunca estive contra os índios. Eu fui um médico que exerci minha profissão lá em Roraima e atendi mais indígenas do que não indígenas. E indo, inclusive, às comunidades indígenas, atender lá nas comunidades indígenas. E o que eu vejo hoje nessas comunidades indígenas, todas, tanto as mais antigas quanto as atuais? Um total abandono pela FUNAI, que, aliás, eles já chamam, os índios já chamam de Funerária Nacional dos Índios,
porque ela realmente não dá nenhum tipo de assistência à pessoa humana, seja aos homens, às mulheres, às crianças, e os índios ficam, então, a Deus dará, e terminam saindo das comunidades, como eu disse, para morar na capital ou nas sedes dos municípios, onde eles conseguem algum trabalho para melhorar de vida. A FUNAI deu sua versão. A representação da FUNAI em Boa Vista explicou que a tribo indígena Pirititi foi detectada no final de 2013, portanto, ano passado, na região de Rorainópolis. Conforme o órgão, esses índios são considerados isolados e foram detectados no final do ano passado. A partir desse momento, iniciou-se um processo de intervenção administrativa na área. Como são índios isolados, todos os atos produzidos em terras indígenas são considerados nulos quando se identifica uma comunidade isolada. Mesmo que eles, produtores rurais, tenham documentos, depois haverá uma indenização das benfeitorias, explicou o órgão. Quanto à coação feita por funcionários, a FUNAI não se pronunciou. E aí vem a questão da indenização das benfeitorias, que foi o que eu já disse aqui e estou repetindo, que aconteceu com as 400 famílias que foram retiradas de lá, da reserva Raposa Serra do Céu, no leste, no nordeste do meu estado, e que até hoje estão ainda vivendo, muitas delas em acampamentos, nunca receberam adequadamente as suas indenizações, e eu quero aqui fazer um apelo ao governo federal. O governo federal como um todo, porque eu não vou fazer apelo à FUNAI, porque eu sei que a FUNAI tem essa visão e ela é totalmente manipulada por ONGs, e ali precisa haver uma investigação tipo Petrobras na FUNAI, porque existem vários casos de coisas comprovadas já, inclusive com questão de voos fictícios, mas pagos, a comunidades indígenas e, principalmente, ao não atendimento na área de saúde. Então, eu quero fazer um apelo aqui ao governo federal, especialmente ao seu ministro da Justiça. Vou enviar um requerimento de informação tanto ao ministro da Justiça, como também ao presidente da FUNAI, porque legalmente ela existe, e para que sejam dadas informações técnicas e, de fato, corretas sobre essa nova ameaça que paira sobre o meu Estado. O meu Estado é um Estado em área territorial, senador Paim, quase equivalente a São Paulo, mas em população é o menor Estado da Federação. Talvez por isso, por ter pouca população, estão aproveitando para encher o Estado de reservas indígenas. E não há uma correlação. E não há sequer um estudo definitivo da FUNAI. Você descobriu tribo indígena no final do ano passado? Quantas décadas ou séculos está a FUNAI com os nomes que lhe antecederam, como Serviço de Proteção aos Índios e tal, e que não encontrou esses índios ali? Uma estrada que passa por esse município, cruzando de norte a sul, rumo a Manaus. E agora descobre novos índios. Eu acho realmente que essa política indigenista do país precisa ser objeto de uma investigação. A FUNAI precisa ser objeto de uma investigação, e eu espero que, assim como descobrimos coisas horríveis com o Mensalão, com o Petrolão, vamos terminar descobrindo também aqui com a Funerária Nacional dos Índios, porque não posso aceitar, calado, que essas coisas aconteçam. Pena que eu esteja terminando o meu mandato agora, porque senão eu iria propor uma CPI e uma comissão temporária externa do Senado para estudar esse caso. Mas não vou também ficar de braços cruzados e vou pedir as informações e ver quais são as saídas legais para tomarmos e não ficarmos apenas ouvindo o que a FUNAI fala e deixando fazer o que a FUNAI quer fazer. Peço, senador Aníbal, a Vossa Excelência, que, embora tenha lido quase todo, autorize a transcrição na íntegra do material que me baseei para fazer esse pronunciamento. Muito obrigado.